A gente teve ontem divulgado pelo Hugo Mendes no Twitter uma situação de departamento médico envolvendo o Júnior Santos, né? Ai, O Hugo Mendes bem publicou bichado, na né? conta dele que o Júnior Santos teria sido vetado pelo departamento médico e pelo SIGA, Ai. mas que a diretoria, por uma questão de pressão aí da torcida, que não tinha feito contratações, entendeu ser mais adequado contratar o Júnior Santos, ainda assim, Ué. passando por cima do veto do departamento médico e do SIGA. Bom, vamos aos fatos? E aí, quais são? Vamos lá. Primeiro que a informação ela não é mentirosa, né? Tanto que caiu como uma bomba aqui na Comissão Técnica Atleticana na Venezuela. Mas o Departamento Médico do Atlético enviou, através de nota, uma informação sobre o fato. E a nota tá na tela aí, viu? O Clube Atlético Mineiro, o SAF, esclarece que em todas as contratações o Departamento Médico realiza os exames necessários e fornece à diretoria as informações das partes clínica e física dos atletas. A decisão pela contratação ou não é tomada com base nessas informações e em outros aspectos que não competem ao Departamento Médico. No caso do Júnior Santos, seguimos o mesmo protocolo e, obviamente, a acusação de veto não procede. Bom, então, traduzindo, o Departamento Médico, ele não veta, a não ser que seja um caso completamente absurdo, viu, Gilbert? O jogador tá vindo, aí o clube de origem tá escondendo uma lesão de ligamento que vai deixar ele afastado 10 meses do campo, tal. Mas num caso de fragilidade física, né, ele não veta, mas ele obviamente orienta a diretoria e fala, esse jogador tem um histórico grande de lesões, ele tem uma média de X jogos, tanto ele quanto o Siga, tá? Ele tem uma média de X jogos por ano que ele não está à disposição do treinador por conta de contusão muscular, teve contusão, fratura por estresse no ano passado, não se recuperou completamente e tal. Então, essas são orientações passadas pelo SIG e pelo Departamento Médico, que no caso entendeu que o Júnior Santos, ele ainda assim era um negócio que valeria a pena para o Atlético. Certo. Até agora rendeu? Não. Ainda não. Até porque ficou machucado a maior parte do tempo, Gilbert. Mas vamos fazer um supositório aqui de que o Atlético consiga fazer um trabalho de recuperação bom com o Júnior Santos, tem aí a parada para o Super Mundial, ele ainda tem esse tempo maior de fortalecimento e que no segundo tempo ele seja o destaque do time e coloque o Atlético numa disputa de título da Sul-Americana, Copa do Brasil, até pelo Campeonato Brasileiro, seja o destaque do time atleticano. Essa informação de que teria havido ou de que houve um veto, que assim, teria havido é muito vago, né? Então, essa informação de que houve um veto ao nome dele ou uma recomendação de que ele não fosse contratado, ela vai surtir o mesmo efeito que tem agora, que é o momento em que ele está lesionado? Você tá... Olha só, o exercício seu aí também, ele coloca a gente numa situação complicada para analisar. Por quê? Você tá falando o melhor dos mundos. Ele voltar bem, aproveitar bem a pausa e colocar o Atlético numa disputa de título, ou ser importante numa disputa de título, de vaga para Libertadores, enfim. Aí, ele fez com o Botafogo. Pois é, aí ok, beleza. Mas eu acho que é um bom jogador e o Atlético tem um bom departamento médico capaz de recuperar esse jogador. Se não é uma coisa aí tão grave, né? E me parece que não é o caso, o fato é que ele não tem jogado e o Atlético tem precisado, porque o elenco é curto, né? Tá sendo difícil pro Cuca, né? Escalar o time, falta volante, falta atacante, falta centroavante, falta lateral. Então, mas é o Júnior Santos, né? Bem ou mal, o John Textor queria que ele renovasse, né? Lembra disso? Eu tava... obviamente não vou citar a fonte, mas eu estava com um amigo nosso que nesse exato momento está no controle mestre, batendo orelha em um determinado momento, Gilbert. E conversando com uma pessoa do Atlético, da Comissão Técnica Atleticana, falando sobre o Júnior Santos. O grande problema do Júnior Santos para este início de temporada no Atlético é que ele largou nas férias. Isso aí. E aí
é uma recomendação que ele fala, ó, se ele fosse jogador do Atlético antes de sair de férias, ele teria trabalhado fisicamente pelo menos uma hora e meia todo santo dia. O Hulk mesmo, ele falou, né, nas férias ele largou ali 10 dias e depois, 20 dias depois, ele trabalhou. Mas no caso do Júnior Santos, que era um jogador que já vinha de uma fragilidade física, porque ficou um tempo parado por conta de uma lesão, uma fratura por estresse, e voltou sem a devida recuperação, ainda assim foi útil ao Botafogo naquela reta final. E depois vieram as férias. No caso do Júnior Santos, ele precisaria ter essa sequência, esse lastro físico durante o período de férias, o que ele não fez. Ele largou. E aí vem também do profissionalismo do próprio atleta, né, Gilbert? Aí o Júnior Santos também deu uma, como diria a nossa filósofa Thaís Santos, uma cagada, né, no instrumento, quando ele simplesmente largou para a questão muscular dele, né? Igor, bom, é isso, você tinha que estar atento a essa questão, né? Ficasse no Botafogo ou fosse para outro clube, veio pro Galo, é o caso. Mas teve um final de ano, assim, que, vamos lá, o ser humano, né, não dá pra condenar. O cara ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores. Cara, mas uma hora e meia por dia, Gilberto. Não tô passando pano, não. Aí vai pro Mundial, teve o Mundial, né, disputa do Mundial. E bichou, né? Aí depois, quebrou, né? Deixa eu descansar um pouco. Quebrou. E aí é isso. Se fosse talvez um outro perfil, você falou do Hulk, né? Aí pode lembrar do Cristiano Ronaldo, esses caras. O próprio Botafogo deveria exigir isso dele, entendeu? E aí botaria lá um preparador físico online com ele para conferir essa execução durante 1 hora por dia. É um jogador importante, cara. Assim, o Botafogo meio que largou também. Mas sabia que eu não ia ficar, essa questão dele, né? Sabia que eu não ia ficar também. Aí deu de ombros. Leves defeitos. Mas não foi, não aconteceu. Agora a vida que segue. Qual vai ser o trabalho agora? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar e melhorar o Júnior Santos, entregar aquilo pelo qual ele é muito bem pago e, aliás, ainda não conseguiu executar. São 4, 5 meses de prejuízo já nos bolsos do Atlético, fora os quase 50 milhões que o Atlético investiu na contratação dele, tá?